Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Que bom, hein? Estamos aí mais uma vez aqui para adorar ao Senhor com louvor, como já fizemos, agora sermos ministrados pela palavra dele, amém? Hoje eu quero falar sobre perdão. Eita, essa palavra é difícil. Hoje nós vamos fazer uma pergunta: o que é perdão? Amém? Como o nosso tempo aqui não vai dar para concluir todo o assunto, na próxima ministração, ou na próxima aula, como assim eu digo, as nossas reuniões, né? Que é uma aula, é um aprendizado, porque todas as vezes nós aprendemos aqui uma porção da palavra de Deus e colocamos na nossa vida prática. Aí então a gente vai dar uma continuidade. A segunda parte vai ser assim: por que perdoar? Mas o que é perdão? Ora, antes de dizer o que é perdão, é necessário entender que perdão não é algo fácil de ser praticado. Por isso o perdão precisa ser aprendido. A gente não tem por característica, por mania nossa, perdoar as pessoas. Quando alguém lhe ofende, lhe faz um mal, lhe faz uma crítica, te humilha, automaticamente você não perdoa. Muito pelo contrário, sabe o que a gente quer fazer? A gente quer vingar, a gente quer vingança, a gente quer revide. Eu conheço pessoas que falam assim: olha, pastor, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair da briga. Olha só, e isso, se ouvir da boca, não se engane, de um crente, de uma pessoa da igreja, um cristão, não é? Está errado. Então o perdão a gente entende que precisa ser aprendido. É muito difícil desenvolver o perdão na nossa vida, né? Porque a gente quer sempre vingar. As pessoas não fazem o mal e a gente quer revidar aquele mal, né? Mas a Bíblia nos ensina a pagar o mal com o bem. E eu te falo uma verdade: nós só damos o que nós temos. Se o seu coração estiver cheio da graça de Deus, do amor de Deus, você vai ser uma pessoa que perdoa, uma pessoa que entende, que suporta. Mas se não for assim, você vai querer sempre revidar. Então, queridos, perdão é algo que precisa ser desenvolvido. Por que é que nós não perdoamos? Sabe por quê? Por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Essa questão de orgulho e egoísmo implica dizer que nós queremos as coisas para nós. Tudo de bom nós queremos para nós. Há algum mal nisso? Até certo ponto não. Mas quando nós desconsideramos as pessoas, nós quebramos os valores das pessoas, nós tiramos o direito das outras pessoas, aí está errado. Então você pode ter as coisas, você pode conseguir, você pode alcançar, mas dentro de um princípio. Qual que é o princípio? É estar debaixo da vontade de Deus e da bênção de Deus. Mas quando passa disso, é um egoísmo. Então nós muitas vezes não perdoamos porque nós estamos cheios de nós estamos ensimesmados. Egoísmo. Quando foi que começou o egoísmo? Foi quando entrou o pecado no mundo. Pelo menos aqui na terra foi quando entrou o pecado no mundo. O egoísmo não é algo espiritual, ele é natural, ele é humano. O egoísmo está dentro de mim e de você. Nós queremos sempre o melhor e por isso nós fazemos qualquer coisa, qualquer troca, vamos dizer assim, para ter o melhor. Foi o que aconteceu com Eva lá no Jardim do Éden. O que foi que o diabo fez? Satanás, Lúcifer, o anjo caído, agora diabo, incorpora em uma serpente. Certamente ele deu poder para a serpente, porque ela pôde falar, ela pôde levantar-se e conversar com Eva. Ele incorpora na serpente, a serpente então diz para Eva assim: ô Eva, o que foi que Deus lhe disse mesmo? A Eva disse: não, nós estamos aqui no Jardim do Éden, comendo do bom e do melhor, meu marido ele está colocando nome nos animais, nós estamos aqui como imagem e semelhança do próprio Deus. Aí sabe o que Satanás fez? Incorporado na serpente, disse para Eva assim: Eva, deixa eu lhe falar algo. Sabe por que é que ele não quer que você come dessa árvore aí? Porque um dia que você comer dessa árvore, você vai ficar igual a ele. O que foi que Eva fez no seu orgulho?
que todos nós temos? Falou, rapaz, você sabe que é verdade? E ela comeu da árvore, e aí então entrou o pecado no mundo, né? Queridos, realmente o ser humano conheceu o mal, porque Deus não estava enganando, estava falando a verdade. Ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nós perdemos então a nossa aliança com Deus. Sabe por quê? Por causa do orgulho, por causa do egoísmo. Nós somos egoístas. Por que é que nós temos às vezes inveja de alguém? Por aquilo que ela é, por aquilo que ela faz, ou por aquilo que ela tem? Por conta do nosso egoísmo. Porque nós temos a mesma capacidade intelectual, cognitiva, capacidade física, capacidade material, tudo para conseguir. E nós não conseguimos. E por algumas vezes nós podemos invejar alguém que tenha. Sabe por quê? Por conta do egoísmo. Nós somos assim. Precisamos trabalhar o tempo todo o nosso egoísmo, derrubar esse egoísmo, esse orgulho nosso, todos os dias, toda hora, porque ele quer nos dominar. E o egoísmo nos faz pessoas imperfeitas, pessoas incapazes de relacionar bem, porque para um bom relacionamento é preciso ter o perdão. Pastor, mas o que é perdão? Antes de falar o que é perdão, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 18 e versículo 21 e o 22, diz assim: então Pedro era o discípulo de Jesus, se tornou um apóstolo, né? Aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe deva perdoar? Até 7 vezes? Aí então Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ora, devido ao orgulho de Pedro, e também por estar condicionado à cultura da sua época e da sua terra, que era Israel, ele falou assim: não, se eu perdoar 3 vezes, é o máximo que um rabino judeu compreende para liberar uma pessoa. Perdoou 3 vezes, está bom demais. Era o pensamento rabínico daquela época. Então Pedro chega para Jesus ensimesmado e fala assim: ó, Senhor, então eu devo perdoar até 7 vezes? Ou seja, ele colocou um número perfeito aí. Se eu perdoar 7 vezes, está de bom tamanho. Porque uma pessoa errar contra mim 7 vezes, aí também já é demais, né? Aí o que o Senhor disse para ele: não, Pedro, você está muito fora do quesito perdão. Perdoe 70 vezes 7. 490 vezes você está perdoando uma pessoa diariamente. Ora, é um absurdo, não é? Você pensar nisso, queridos. Então perdão é exatamente isso, é aceitar as pessoas exatamente como elas são, porque nós não temos capacidade de mudar ninguém. Aliás, nem Deus te muda. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos convence para a mudança, através do juízo, da justiça, é que ele nos convida a mudarmos a nossa maneira de ser, mas ele não muda você é que toma a atitude de mudança. Então olha aqui, a gente tem que entender também que no relacionamento, nós somos machucados, feridos, humilhados, rejeitados. Você já foi rejeitado por alguém? Você já foi aquele convidado que não faz diferença? Lembra do filme do Rambo? Os mais antigos que lembram. O Rambo estava lá na canoa com uma chinesa lá, ele pega a faca dele, aquela faca bonita, famosa, e pá, coloca assim na canoa e fala assim: ó, eu sou o convidado que não faz a diferença. Qual que é o convidado que não faz a diferença? É aquele, se for na festa, será muito bem recebido, terá até um lugar na mesa para ele sentar. Mas se não for, não faz diferença. Então, queridos, a gente entende que nós precisamos considerar as pessoas, que elas precisam fazer a diferença na nossa vida, porque no relacionamento, o que acontece? Muitas vezes, nós também ofendemos as outras pessoas, nós machucamos as outras pessoas. Sabe aquela brincadeira que a pessoa não gosta que você faz e você faz? Sabe aquelas palavras que só porque você tem razão, você se dá no direito de falar e não respeita o direito da outra pessoa?
Não importa se ela torce a um time. Graças a Deus que eu não sou fanático, porque o meu time perdeu de 5-0 ontem, né? Você já pensou se eu fosse fanático? Não teria condições de estar aqui ministrando, mas eu já perdoei aquele time que ganhou do meu, de boa, entendeu? Queridos, nós também ferimos, nós também machucamos. Quantas vezes você machucou aqui o seu amigo da empresa, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, com palavras, com atitudes? Então o perdão, ele tem que ser uma coisa mútua, nós temos que aprender a perdoar, a liberar perdão. Então vamos dizer aqui, o que é perdão? Perdão é perder. Agora eu te pergunto, segundo o nosso egoísmo, você gosta de perder? Eu conheço gente que nem um joguinho de dama, de brincadeira, não gosta de perder. Briga, bate na mesa, se tiver armado dá um tiro na cara do outro. Não foi assim que nós já vimos aí nas cenas, na televisão? O cara perdeu lá a questão da sinuca, foi lá no carro, pegou a espingarda e matou 6, 7 pessoas. Que loucura! As pessoas não gostam de perder, e perdoar é perder. Quando você libera perdão para alguém, quando você aceita uma pessoa que caluniou você, que humilhou você, que expôs você, que roubou as suas coisas, você está perdendo. Mas perdão não é isso. Olha, perdão também é dar algo de valor a quem não merece. Você já deu algo de valor a quem não merece? Eu vi uma reportagem que serve como exemplo nessa manhã. O policial entrevistando o bandido, falou: rapaz, você está preso, você vai ficar encarcerado, e eu estou sabendo que você está ganhando mais de R$4.000 do governo, ajuda ao preso. Sabia que tem essa lei agora? Enquanto você trabalha aqui todos os dias, e ganha aí, sei lá, 1,5 salário, 2 salários, ou 3 salários, o cara está preso, dentro de uma prisão, e está ganhando mais de R$4.000, ele fez uma barbárie. Entendeu? Eu te falo a verdade, merece? A maioria da sociedade, para não dizer 99,9%, vai dizer que ele não merece. O que eu quero dizer aqui? Eu quero comparar com a questão do perdão. Perdão é você dar algo para alguém que não merece o perdão. É como esse preso. O cara faz algo terrível, estrupa, mata, faz coisa e está lá na cadeia recebendo mais de R$4.000. E quando você sai da sua casa, anda aí 20 quilômetros, para chegar aqui, para ganhar um salário que às vezes você fala: gente, mas o cara não fez nada. Muito pelo contrário, ele fez coisa terrível e ganha do governo mais de R$4.000 por mês. Perdão é a mesma coisa, é você dar algo para alguém que não merece de forma alguma. É um absurdo você liberar perdão para aquela pessoa que vive falando mal de você, que vive te expondo, que quer ver a sua desgraça, que quer ver a sua morte, que não vai com a sua cara, que fez macumba para você, que colocou seu nome na boca do sapo, que foi lá na cachoeira e fez umas orações lá malignas e colocou lá um monte de coisas lá, galinha preta, vela preta, gato preto, não sei, né? Liberar perdão para uma pessoa dessa seria um absurdo. Mas perdoar é dar para alguém o que ela não merece. Olha só, agora já deu para você situar aí no seu relacionamento, aqui na empresa, na igreja, na casa, na rua. Já deu para você começar a se ver nos relacionamentos interpessoais que nós temos todos os dias? Como que a gente está agindo com as pessoas? Porque achar defeito é a coisa mais fácil do mundo. Agora eu digo uma coisa para você: nós não estamos aqui para ficar procurando diferença nas pessoas, nós estamos aqui para fazer a diferença. Perdoar. Então perdoar é a encarnação da graça, ou seja, é entender a graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus que está derramado em nossos corações. Por isso que eu te falo, uma pessoa ímpia, a pessoa ímpia é que não tem o Senhor Jesus como seu Salvador. Essa pessoa é uma pessoa ímpia, que não aceita o amor de Deus, a graça de Deus. Se ela não tem, ela não consegue perdoar, não consegue. Então perdoar é a encarnação da graça de Deus, do amor de Deus na minha vida. Só assim eu posso perdoar. Amém.
Um relacionamento onde não há perdão, onde você não suporta o outro, é muito complicado. Perdoar também, sabe o que é? É a faxina do coração. Olha que interessante isso. A nossa casa, ela é grande. E tem uma pessoa que, busquei ela agora às 7 horas da manhã para começar a faxina. Ela geralmente vai até 6 da tarde. Não consegue dar toda a faxina. De tanta sujeira, tantas coisinhas que tem que limpar. Sabe o que é perdoar? É uma faxina que você faz. Num coração grande de mágoa, de ressentimento, de muitas sujeiras. E aí às vezes você vai levar um tempão e no final ainda não conseguiu tirar tudo. Por isso que perdão é uma prática diária, é um exercício diário. Todos os dias precisamos liberar perdão, porque o perdão, ele é a faxina da alma, ou seja, dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus desejos. O perdão, ele libera você para viver uma vida saudável e alegre na presença do Senhor. Amém? Perdão também, sabe o que é? É transferir a conta para Deus. Em vez de você querer matar aquela pessoa, desejar que um caminhão passe por cima dela, sabe o que você faz? Você pede para o Senhor, para Deus ser o advogado, para Ele ser o juiz entre você e aquela pessoa. Ou seja, você transfere essa conta para Deus. Fala, Senhor, cuida desse relacionamento tóxico que eu estou vivendo com determinada pessoa. Deus cuida. Mas você tem que se liberar e passar isso para Deus. Não querer procurar fazer a vingança com as suas próprias mãos. Ele na mão de Deus é muito melhor do que na mão do homem ou na sua mão. Então, perdoar é transferir a conta para Deus. Perdoar também, sabe o que é? É vencer o mal com o bem, com golpes de bondade. Porque na hora da raiva, o que dá vontade de fazer? Xingar, não é? Você está no trânsito, a pessoa passa na sua frente, será que ela vai virar logo na próxima esquina? Dá vontade de xingar? Eu sei que você não vai falar, dá só uma piscadinha aí para mim, que eu sei que você falou, pastor, realmente dá vontade de gritar, dá vontade de colocar a mão para fora e fazer aquele gesto obsceno, dá vontade de chamar o cara de filho, não sei do que e tal, dá vontade, que às vezes você está estressado, você está cansado, é uma plena sexta-feira, está indo para casa, o cara te fecha para logo entrar na esquina ali, você fala, por que não esperou essa misericórdia, e solta aquele palavrão e tal, não é? Então, eu te falo uma coisa, quando você não tem a bondade de Deus no seu coração, o amor de Deus no seu coração, dá vontade de xingar, fazer um monte de coisa. Mas perdoar é liberar, sabe o que é? Golpes de bondade para a pessoa, de amor, de compreensão, de carinho. A pessoa faz um negócio desse, meu filho, vai com Deus, amém, né? Isso não é fácil, gente, isso é uma prática. O meu eu, o meu orgulho, ele quer falar assim, eu estou com o direito, até porque eu já disse aqui, que o direito do meu irmão, da pessoa, termina onde começa o meu, não é assim? Mas as pessoas muitas vezes não entendem isso, as pessoas ultrapassam o sinal vermelho, entra num direito seu, entra na sua privacidade, entra nas suas emoções, brinque com os seus sentimentos muitas vezes. Brincadeira mais terrível é quando nós brincamos com o sentimento das pessoas, quando nós colocamos menes nas pessoas, por conta de um defeito físico. Isso é muito terrível, e a pessoa ela leva até na brincadeira, mas na verdade ela está sendo machucada por dentro, né? Então, queridos, a gente tem que ter muito cuidado no relacionamento. Então, perdoar é tudo isso. Perdoar também é o ato de você lembrar do passado, mas ele não te ferir mais, não te machucar. Ou seja, perdoar é como se fosse uma cicatriz em você agora. Porque a gente vê histórias de pessoas que foram humilhadas, pessoas que foram estupradas, pessoas que perderam suas casas, tudo, e aí você fica o quê? Machucado. Só que quando você libera perdão, é como se essa ferida, essa doença, essa enfermidade, ela tivesse sido totalmente cicatrizada no seu corpo.
E aí fica a marca, né? E quando fica a marca, você vai lembrar. Eu olho para essa aqui, ó, eu vejo assim, nossa, esse dia que foi o dia que eu caí de moto. E eu me queimei todo no asfalto. O braço abriu aqui, ficou a pura carne. Até hoje ficou aqui, olha a marca. Mas isso não me dói mais. Aí eu tenho outro aqui, que é um sinal de um parafuso que foi colocado aqui, de moto também. Cuidado, viu, os motoqueiros. Aí eu vejo assim, esse buraquinho aqui, esse aqui, eu lembro que eu fiquei 64 dias com aquele ferro aqui. Mas hoje, olha, não sinto nada. Perdoar é você lembrar do que as pessoas fizeram com você de mal e não se sentir machucado. Porque quando você se sente humilhado, machucado, aquele sentimento de vingança, sabe o que você está fazendo? Você está tirando defunto da cova. Como chama aquele processo que faz quando a pessoa morre, vai lá e desenterra ela de novo? Quem sabe? Me esqueci o nome aqui. Hã? Exumação. Muito obrigado. Essa é a palavra. Quando você lembra de alguém que te feriu, que te machucou, eu fui estrupado, eu fui humilhado, tentaram me matar, fizeram isso, fizeram aquilo, você está como vítima da sua história, é o que eu já falei aqui. Então você está se exumando aquela situação ali, que vai te ferir, vai te machucar. Então você não pode ser a vítima, você tem que ser o protagonista. Você tem que ser um cara, melhor, uma mulher, um homem curado. Você vai olhar para aquilo que passou, mas é como uma cicatriz, não sente mais nada. Sabe? Não é que você vai esquecer, você vai lembrar, mas não vai sentir mais dor, mas não vai sentir vontade de vingança. Por quê? Porque somente Deus, Ele é capaz de esquecer totalmente os nossos pecados. E saiba que nós pecamos contra Deus. Olha o que diz aqui no livro do profeta Miqueias, profeta menor, Miqueias 7:18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão? Só Deus esquece. Do restante da herança, da tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. E o salmista vai dizer que a misericórdia do Senhor se renova quantos dias? Todos os dias para nós, né? Agora veja também aqui, ó, Hebreus 8:12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ora, se Deus não lembra do seu pecado, Deus não lembra da sua culpa, Deus não lembra do mal que você fez, por que é que você fica se culpando? E nós já falamos aqui sobre o sentimento de culpa. Se Ele não lembra, Ele já te perdoou, por que é que você fica se culpando? Então, para nós alcançarmos o perdão de Deus, para nós perdoarmos as pessoas, é necessário também que você se perdoe, que você aceite você do jeito que você é, trabalhando, é lógico, as mudanças que precisam ser mudadas, mas o perdão começa em nós. Às vezes nós não nos perdoamos, nós não nos aceitamos, é preciso nós liberarmos perdão para nós. Você falar, não, eu não me perdoo por causa disso, eu não me perdoo por isso ou por aquilo. Se perdoe, meu irmão, se aceite. Errar, pecar, falhar é algo do ser humano, mas o perdão, ele é de Deus para os nossos corações. A graça, o favor de Deus, ele é poderoso nas nossas vidas. Então nós precisamos aprender a nos perdoar. E agora, para terminar, eu quero ler um texto aqui tremendo, que depois nós vamos falar assim, por que devemos perdoar? Então deu para entender um pouquinho o que é perdão? É tudo isso, é perder, é realmente renunciar, é dar algo de valor a quem não merece, é entender a encarnação da graça de Deus, é esquecer o passado e viver para um futuro próspero, de alegria, porque a vida é maravilhosa para aqueles que sabem viver o melhor da vida. E o texto vai dizer aqui em Colossenses 3:12-15, revestir-vos, pois, ou seja, é como você está com uma roupa e coloca uma blusa.
como está a irmãzinha ali atrás, ó, ela está com uma camiseta e ela colocou uma blusa, ela revestiu, entende? Olha o que o apóstolo diz aqui para os irmãos lá da igreja de Colossos: revestis-vos, pois, como eleitos de Deus. Ou seja, você tem essa atitude sua, esse egoísmo seu, essas coisas suas, mas agora revista do fruto do Espírito, que é amor, paz, mansidão, perdão, longanimidade, benignidade, bondade, generosidade, não é? Reveste isso nesta manhã. E ele diz assim, ó: como eleitos de Deus, agora nós somos filhos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Isso aqui é difícil de praticar, hein, gente? Meu Deus! Temos que voltar para a palavra e viver uma vida prática de vida cristã, porque não é fácil ser cristão. O Senhor Jesus, quando chama as pessoas para seguir, ele falou: negue a você mesmo, porque se a gente negar a nós, a gente vai ser igual a Cristo. Siga-me, ele disse, olha aqui versículo 13, suportai-vos uns aos outros. Essa pessoa enjoada aí que você tem que ficar com ela o dia inteiro, suporte uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, olha só, continua a exortação. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor. Sabe por quê? O amor é o vínculo da perfeição. O amor, depois que você pratica essas coisas, é como se você fizesse um presente, e aí você colocasse um papel bem bonito e colocasse aquele laço mais lindo do mundo, que a pessoa fica até com dó de abrir o presente para não estragar o laço, de tão bonito que é. O amor é esse vínculo, ele fecha tudo isso que nós estamos falando aqui. Olha que legal isso. Então, tome o amor, que é um vínculo da perfeição, para selar essa comunhão, para selar esse relacionamento. Amém. E diga mais assim, ó, versículo 15 termina: seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz, aquele que dirige a partida, aquele que dá o cartão amarelo, o cartão vermelho, que dá o pênalti, mas também libera o gol. O juiz tem todo esse poder, né? Então, seja o amor de Cristo, a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amém? Então eu quero que você curve a sua cabeça e nós vamos orar, para que o Senhor derrame em nosso coração essa graça. Senhor, nesta manhã, eu oro com meus irmãos aqui, e com todos que vão me ver pelo canal. Eu oro, Senhor, e ministro a bênção da consolidação, da restauração no relacionamento. Senhor, eu coloco os lares, as famílias, e declaro no nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, entre nesse coração, Senhor, entre nessa mente agora, no nome de Jesus, e que aonde houver o ódio, que haja o amor do Senhor, Pai. Aonde houver o sentimento de vingança, que haja a paz, que haja, Senhor, a retratação, Senhor. Que todo sentimento de ódio, que todo sentimento, Senhor, de vingança caia por terra nesta manhã. E que cada um de nós que estamos aqui e aqueles que estão nos vendo, sejam impactados pelo poder do perdão nesta manhã. E aprendam que perdoar é uma atitude que nós precisamos ter, através de uma direção dos céus, através de uma palavra imperativa do Senhor para nós. Não é algo que está em nós, mas é algo que o Senhor nos dá nesta manhã como um presente, a graça de perdoar. Assim, Senhor, nós oramos por cada família representada neste lugar, por aqueles que estarão nos vendo, Senhor, que sejam ministradas com a paz do Senhor, com o perdão do Senhor. Eu repreendo no nome de Jesus todo espírito de morte nessa casa, todo espírito de violência, todo espírito de abandono. Em nome de Jesus eu repreendo esse mal agora e declaro no nome de Jesus a paz do Senhor para todos. Que Deus nos abençoe, uma semana de grande conquista e grande vitórias. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor.